Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. E hoje, pessoal, o programa está recheado de coisa boa aí para vocês, viu? Hoje aqui no programa nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o Novembro Azul, né? Essa campanha que acontece durante todo esse mês. E é claro, a gente vai aqui trazer alertas para vocês e muitos esclarecimentos acerca desse assunto. Também ainda hoje aqui nós vamos ter um bate-papo muito bacana com um grupo, gente, de famílias atípicas empreendedoras. Pois é, viu? Eles viram ali em meio à solução, em meio à realidade deles, uma solução para poder empreender. Vai ser muito bacana esse bate-papo. E é claro também, ainda vamos ter muitas informações, né, com a nossa equipe de reportagem para trazer aí os melhores destaques aqui, tanto da capital como também do nosso estado para você. Muita coisa boa e, é claro, eu conto com a sua companhia, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha, nos assiste pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. E eu gosto de reforçar também aqui, tá no programa todos os dias, que você ainda consegue acompanhar um pouquinho dos nossos bastidores lá pelo nosso perfil no Instagram, que é TV Mar Canal 525, e também pelo YouTube. Lá no YouTube você vai conseguir rever ou assistir, né, pela primeira vez, ou quantas vezes você quiser, todo o nosso conteúdo. Tudo que aconteceu aqui na nossa programação está disponível lá no nosso canal no YouTube. Então corre para se inscrever no nosso canal e também seguir a gente lá no Instagram, que nós estamos te esperando. Vamos começar, gente, o nosso dia por aqui hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do laboratório clínico, gente, na prevenção, detecção e monitoramento do câncer de próstata. Esse assunto que fica bastante em alta durante este mês com a campanha do Novembro Azul. E para bater um papo bem legal com a gente, eu estou com duas pessoas muito especialistas, tá, nesse tema aqui no estúdio. Para começar, vamos ter Manuela Quintela, ela que é biomédica. Seja muito bem-vinda, Manu. Obrigada, já é de casa, né? Obrigada, bom dia. Eu que agradeço a sua presença, bom dia. Bom dia. E também ao lado da Manu a gente tem o Péricles Melo, ele que é farmacêutico. Seja muito bem-vindo pela primeira vez, né, Péricles? Isso, a primeira vez. Seja primeira de muitas. Primeira de muitas, gostei. Seja muito bem-vindo também, obrigada pela presença de vocês. Vamos lá ter um bate-papo bem legal agora e aprender bastante. Qual que é, né? Como é que se dá o papel do laboratório clínico, Manu, assim, quando a gente fala de câncer de próstata? Então, especialmente nesse mês de novembro, né, que a gente tem aí essa campanha do Novembro Azul voltada para a saúde masculina, o laboratório clínico ele vem aí com desempenhando, executando os exames laboratoriais, né, principalmente o PSA, para que a gente perceba qualquer alteração ali na saúde masculina. Mas é esse o papel do laboratório. Muito bem. Quando a gente fala de Novembro Azul, Péricles, o que é importante que a gente tenha em mente, né, principalmente os homens? Bem, então, a gente precisa ter em mente que o homem, assim como a mulher, ele precisa procurar ter cuidados, certo? Sempre está procurando um auxílio médico, sempre está se informando sobre os riscos que os homens correm, até para evitar que obesidade ou outras doenças que possam levar ao desenvolvimento de algum câncer ou alguma outra doença. Então, é muito importante que o homem procure sempre estar procurando o melhor para você mesmo. Essa conscientização, né, principalmente ali dos homens, que a gente sabe que eles têm essa fama de simplesmente não se cuidarem, de não irem ao médico, né, de não ali terem uma atenção mais adequada com a sua saúde. Essa conscientização faz toda a diferença, né, Manu? Faz muito. E assim, a gente estava até comentando lá fora que no laboratório a gente percebe acho que 75% da demanda é do sexo feminino, né? As mulheres são muito mais preocupadas com a saúde, com esse acompanhamento anual, né? Os homens não, os homens são mais reclusos, ficam ali mais escondidos. E se tratando de câncer de próstata, que aí tem um preconceito, né? Sim. Tem
preferem não falar, preferem fazer de conta que a doença não existe, mas é muito incidente. A gente tem uma estimativa de 70 mil casos por ano. Nossa, aí a gente vê o quanto que esse assunto ainda é um tabu, né, esse tema, né, Péricles? Sempre é um tabu. A gente tem que chamar a atenção que o homem ele precisa se cuidar por vários motivos. Primeiro que tem, com relação ao câncer de próstata, tem a relação da idade, certo? Tem a relação da raça, que a gente já sabe hoje em dia que o negro ele tem que procurar se cuidar mais rápido. Tem a questão do histórico familiar. E além de tudo isso, temos a obesidade e a herança genética, que é o que alguns homens podem ter também. Ok. Manu, vamos agora falar sobre os exames, né, especificamente. Você falou do exame de PSA. Isso. Que exame é esse? O exame de PSA é o exame de rotina, é um exame mais comum, né? Um exame coberto pelos planos de saúde e que começam a ser solicitados pelo médico a partir dos 50 anos, 45, 50 anos. Ele já começa a ser solicitado pelo médico urologista e faz esse acompanhamento para ver se está tendo alteração ou se os níveis estão normais, né, do antígeno prostático específico, que é o PSA. Além dele, existem outros exames, os marcadores tumorais, no caso da doença já ativa, a gente pode fazer o acompanhamento se esses marcadores se elevam ou se permanecem no nível normal ou se está diminuindo, né, dependendo do tratamento. Existem os testes genéticos também, mas aí são casos mais específicos e direcionados pelo médico, dependendo de todo um histórico familiar. Fazer esse acompanhamento, Péricles, faz total diferença? Total diferença, sim. Mas vale citar também que, além do exame de PSA e dos exames genéticos, a gente tem que dar ênfase que são apenas marcadores, certo? No caso deles estando positivos, eles representam um risco, mas não quer dizer que exista o câncer, certo? O câncer do colo de útero, ele só é diagnosticado via toque retal, via biópsia, entre outros exames para deixar diagnóstico. Ok, muito bem. Um outro ponto, né, que eu tinha colocado aqui para a gente poder abordar é sobre os exames genéticos. Eles também acabam existindo ali, fazendo um papel muito e exercendo um papel muito importante, né? Sim, fazem, mas não é tão comum assim, tá? Porque os exames genéticos, eles precisam aí de toda uma atenção e todo um acompanhamento com o médico, né? Saber do histórico familiar, se já houve história de câncer na família. Não é um exame que tem um custo baixo. Então tem toda uma análise aí, não é um exame simples que se faça como o PSA, dosado mais normalmente, mais na rotina. Na verdade, o exame em si é um teste, é uma coleta de sangue normal, mas a finalidade, né, ele não é tão solicitado como o PSA, tá? Mas para aquelas pessoas que existem, que têm uma predisposição, que têm um histórico familiar, através dos exames genéticos, né, que é o BRCA1 e 2, pode detectar se existe alguma mutação nesses genes, fazendo com que essas pessoas tenham uma chance muito elevada de desenvolver o câncer de próstata. Então, antes de pensar em exames genéticos, né, o importante é focar ali no simples, mas que funciona, né? Simples, que aí mas seria que funciona. o PSA, Tem né? o PSA, que a gente fala que é em conjunto, na verdade. Porque existe o PSA, que é o teste de sangue, que a gente faz uma simples coleta de sangue. E existe também o acompanhamento médico, onde vai fazer o toque retal, porque precisa sentir a próstata, né? Se ela está normal, se está aumentada. Tem toda essa avaliação que é feita através do urologista. O PSA não exclui, só ele não fecha um diagnóstico. Precisa de outras avaliações, como o exame de imagem também. Partindo, né, sobre a questão do toque retal, a gente sabe que ainda existe um tabu muito grande, principalmente por conta dos homens, porém é um exame muito essencial, né, Péricles? Sim, com certeza. Como eu falei anteriormente, a gente acompanha pelo PSA, certo? Dependendo da história familiar, o médico pode até solicitar o genético, certo? Mas todos esses são dados que indicam risco, certo? O diagnóstico só é fechado por toque retal e por biópsia da própria próstata. Ok, muito bem. Vamos falar agora um pouquinho sobre detecção precoce. Faz total diferença, né, quando a gente fala de câncer de próstata, de novembro azul. Sim, esse acompanhamento, os homens precisam ter essa preocupação e esse cuidado, né, de procurar um médico, de fazer esse acompanhamento a partir de uma determinada idade, 45, 50 anos.
precisa acompanhar, precisa saber se está tudo normal, periodicamente retornar. E a gente não vê isso muito comum, pelo contrário, né? Tem muitos homens que dizem assim, eu não vou procurar doença. Então, assim, muitas vezes quando se percebe, já está instalado e aí o tratamento já é mais complicado. Sim. Porque ele já tomou conta ali de toda a próstata, você não consegue detectar, dependendo do período que você vai procurar, entendeu? Então é muito importante que os homens, a partir de uma determinada idade, sim, procurem um médico, né? E percebendo qualquer alteração, às vezes até a urinar, um desconforto a urinar. Não se consegue prender a urina, faz com muita frequência, não consegue, sabe, se conter. Então, qualquer sinal, procura um médico. Procura um médico para acompanhar. Você falou no começo, não foi, Péricles? Eu prestei atenção nesses quesitos que são alguns fatores de risco, né? Sim. Vamos reforçar, então, por favor? Vamos sim. O principal fator de risco para o câncer de próstata é a idade, certo? Depois dele, a gente tem raça, obesidade e histórico familiar principalmente. Então, dependendo se você tem um histórico familiar de câncer de próstata em primeiro grau, o seu risco é maior. Se você tem mais de uma pessoa em primeiro grau, aumenta mais esse risco ainda. Se você tiver em segundo grau, o risco é menor. Mas é muito importante observar se tem histórico. Se tiver histórico, você tem que procurar o médico mais rápido ainda, não esperar 45, 50 anos. Já fazer esse acompanhamento Já fazer esse prévio. acompanhamento antes, exato. E caso você não tenha nenhum histórico, nem tenha nenhum fator de risco como obesidade, o Ministério da Saúde recomenda entre 45 e 50 anos, você já está procurando, já começar a iniciar seus exames, mas isso não quer dizer que você não possa procurar antes, certo? Quanto mais antes você procura, um auxílio médico é melhor. Gente, aquele não tem pra onde, mas é aquele ditado que a gente escuta desde criancinha, né? Melhor prevenir do que remediar. E com certeza a detecção precoce, né? O diagnóstico precoce, ele sempre vai ser o melhor caminho para a cura, o caminho mais rápido também. Então, não tem isso, como a Manu muito bem colocou aqui, não quero descobrir doença, não quero nem saber qual a doença que eu tenho. Não, isso não existe. Você precisa sempre estar ali buscando e cuidando, né, da sua saúde, buscando qualquer anormalidade que possa acontecer para que você se antecipe e possa se cuidar o quanto antes. Agora, eu queria só entender um pouquinho mais sobre o papel de cada um de vocês quando a gente fala de laboratório clínico, né? Manu é biomédica, Sou como biomédica. é que se dá a sua atuação? Então, no laboratório a gente pode desempenhar várias funções, né? No nosso caso, a gente trabalha na parte da bancada, na realização de exames, o Péricles atualmente na parte da hematologia. Sim. Eu fico mais voltada para essa parte dos exames que são terceirizados, que são feitos por laboratórios de apoio fora de Maceió. Mas a gente pode realizar vários setores, entre a microbiologia, entre a bioquímica, o papel da qualidade também, que o biomédico ou o farmacêutico pode exercer, mas tem uma grande variedade de função. É uma atuação bem conjunta, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, né, Péricles? Nessa área, sim. Não é bem conjunta, é praticamente igual. Ah, sim. É uma área bem equivalente entre as duas profissões. Então, vocês acabam ali sempre trabalhando... Sim, se você for para essa área... A formação é mesma diferente, função. né? Eu sou formado em biomedicina, ele é formado em farmácia, mas aí ele parte para essa parte laboratorial, né? A farmácia bioquímica. Isso. E aí a gente trabalha desempenhando a mesma função, a gente faz a mesma coisa. Que interessante, muito bacana, né, gente? Duas formações diferentes, mas ali sempre em busca de algo, né, comum, que é a saúde, é claro, sempre dos pacientes, para que se possa detectar algo de anormal o quanto antes. Vamos reforçar, então, por favor, aí os cuidados que os homens principalmente devem ter, né, durante essa época, durante esse Novembro Azul. Inclusive, eu queria até reforçar, viu, gente? A gente, claro, né, sempre traz essas informações a respeito de campanhas. A campanha do Novembro Azul, ela está acontecendo durante esse mês, porém, o alerta, ele deve ser durante todo o ano, não apenas em novembro, tá? Mas vamos lá, Manu, qual a sua mensagem? Exatamente. O cuidado é durante todo o ano. Agora, em Novembro Azul, a gente só reforça sobre esse cuidado na atenção da saúde masculina, né? É importantíssimo, não só para os homens, né? Para todo mundo em geral, tentar ter uma vida saudável, né? A prática de esportes, evitando o sedentarismo, a obesidade, né? E o acompanhamento médico é fundamental, né? Não é só deixar para sentir alguma coisa para então procurar. A gente precisa se prevenir, é melhor do que tratar depois de instalado.
né? Então, essa prevenção, essa procura, esse cuidado precisa existir. Independente da época do ano, independente do Novembro Azul, do Outubro Rosa, precisa haver um cuidado com toda a população. Péricles, por favor. Exatamente tudo que Mandela já falou. E eu chamo a atenção para que, como você falou antes, não é só no Novembro Azul. A gente tem que procurar se cuidar sempre, atividade física, boa alimentação, procurar sempre auxílio médico e tentar desmistificar e quebrar esse preconceito, esse tabu que existe na população masculina e sempre procurar o melhor para a sua saúde. Muito bem. Obrigada pela participação de vocês aqui junto com a gente hoje. Querem deixar algum contato, alguma rede social, por favor, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, questionamento sobre o exame ou qualquer coisa do laboratório, a gente está disponível através do @proclínico? @labproclínico, é isso. Qualquer dúvida é só falar conosco que a gente está lá para responder. Muito obrigada. Parabéns pela participação, pelo trabalho de vocês. Obrigada mais uma vez pela presença aqui. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada. Muitas informações legais, hein, gente? Importantes aí pra gente hoje. Adorei bastante. Cada dia mais nós vamos aprendendo um pouquinho aqui no Bem Assim, eu também. Eu fico, claro, muito feliz com isso, porque a informação é a chave, tá? Pra gente, para o nosso conhecimento. Vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos conhecer histórias muito bonitas, viu? De mães atípicas e empreendedoras. Eu volto já já.